volta ao seu vídeo, o programa Boa Noite Rio Branco, aqui no canal 8 SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Você do campo da cidade, do centro da periferia, da capital e também do interior. Está todo mundo ligado da melhor, né? Vamos terminar o programa agora falando em política. Recebo, mais uma vez, depois de algum tempo, Jefferson Barroso. Ele é pré-candidato a deputado federal pelo PHS, o Partido Humanista da Solidariedade. Seja bem-vindo. Obrigado. Tudo bem? Gratidão, viu? Obrigado por me receber. Legal. Você foi candidato a primeira vez em 2012. Com a idade mínima. A idade mínima. Você é acabado de completar 18 anos. Eu tive o... A época foi um candidato mais jovem da região norte. Foi. E um dos mais jovens, entre os 5 mais jovens do Brasil. É verdade, meu amigo. O que te uniu à política partidária, Jefferson? Muniz, na verdade, eu procurei fazer a política partidária. Procurei ir atrás do partido para poder militar. Na época ainda era o PV, hoje eu estou no PHS, sou muito feliz sendo do PHS, mas era aquela inquietação que hoje eu talvez consiga explicar melhor, de que eu precisava fazer um processo de transformação e ele, por ser social, inevitavelmente, por um processo de disputa, tinha que passar dentro do próprio partido. A época, levando em conta as condições que foram oferecidas a você, em alguns momentos não tinha nem dinheiro para pegar ônibus, tinha que andar de carona e ter uma excelente votação. Então, foi uma vitória, apesar de... Foi uma vitória. E o início disso tudo, poder dizer que eu votei pela primeira vez em mim, não é esse o mérito, mas é porque tinha muito mais esforço e força de vontade envolvido dentro disso tudo. Claro. Vamos falar um pouco da tua infância. Você acaba de concluir o curso de Direito. Concluí. Na época você era apenas um estudante de Direito, agora você já é um bacharel em Direito, está fazendo um MBA, né? Você não se acomoda não, fazendo MBA em Gestão... Da inovação e saúde. Na verdade, já pelo Butantan, né? A aprovação foi esse ano, Gestão da Inovação, porque ela independe do curso ou da graduação, mas é porque eu tenho uma afinidade na área do direito com marca, registro, patente, transferência de tecnologia. Então, uma área jurídica que eu acredito é justamente o direito para o desenvolvimento. Que bom. A lei, para além da restrição de liberdade, para além das relações familiares, o que a gente precisa de legislação para poder fazer avançar o país. O teu comportamento, o Jefferson, me faz lembrar o Sanderson Moura, que veio do interior assim jovem como você, formou-se jovem também, já tem 2 faculdades e algumas especializações, mestrado, doutorado, enfim. Ele não para de estudar. É verdade, é verdade. E isso para mim é significativo por demais, porque eu sou legítimo acriano, eu sou neto de seringueiro por parte de pai e de mãe. Então, eu sou a 3ª geração de uma família que veio para o Acre. Então, se eu for comparar as condições de vida que os meus avós tiveram, a geração dos meus pais e tios e a 3ª geração, que é a minha dos meus primos, e ver que está todo mundo graduando, que as oportunidades são outras, isso para uma família simples é significativo demais. Com certeza. Muito. Tá. E agora você encara um outro desafio, ser candidato a deputado federal pelo PHS. É a nossa missão. Foi um desafio que não tinha sido proposto com antecedência, com planejamento, mas quando o meu presidente Manuel Roque fez o convite, eu disse, bem, se for considerar que pré-campanha é a relação que eu tenho de respeitabilidade com os pré-candidatos a deputados estaduais do partido, essa pré-campanha estava sendo executada. Mas eu não estava na missão de ser candidato. Eu recebi essa missão de unificar o partido e de representar o PHS na candidatura para deputado federal essa semana. Então a gente começou a construir isso aí, está com pouco mais de 72 horas. Mas a motivação dos amigos e apoiadores tem sido incrível. E quando eu recebi a proposta de dizer, olha, você vai porque tem que fazer o debate, mas tem que lutar também pela cadeira, e aí você vai bater no peito, encarar o desafio, eu pedi um tempo, mas logo voltei para a sala e eu lembrei da decisão de, lá atrás, quando eu pedi uma vaga para disputar na Câmara dos Vereadores, foi algo muito parecido com o desafio que é disputar para ser pré-candidato a deputado federal. Ainda é uma pré-candidatura, no respeito do rigor, da lei e das condições que a gente tem para fazer. Tem algumas histórias aí, eu vou contar, apenas para te deixar ainda mais, digamos assim, otimista. Né? Nós precisamos disso, né? Sempre que o otimismo nunca falta em você. É verdade mesmo. Mas em alguns tempos aqui, eu acompanho a política no Acre desde 74. Eu já vi muitas histórias engraçadas com relação à candidatura federal.
Já vi de um grupo político trair o cara e o cara ser candidato praticamente só e ganhar a eleição. Outro cara foi rifado na convenção para deputado estadual e aí disseram, se você quiser ser candidato tem que ser federal. O cara foi e ganhou. Então tem essas histórias. Agora você não estava nos planos, você hoje é o plano B, quem sabe não vira o plano A e ganha a eleição. Né? Obrigado, meu amigo. E o principal disso tudo vai ser a construção. Claro. Quando eu olhei, a gente está vivendo um momento mais difícil da história do país, que é o momento em que a gente para reavaliar a nossa própria democracia e revisar as nossas instituições e a necessidade disso, de trocar a maioria dessa comunidade política que o país tem. Eu te conheci, Jefferson, você estava começando o curso de Direito e já era inteligente. Imagine agora, como é que é esse novo Jefferson? Eu acho que fazendo um esforço... 6 anos depois? Você acredita que quando eu te conheci eu ainda não tinha passado no vestibular para a faculdade? Olha aí. Foi. E aí eu passei para Direito numa universidade privada e no mesmo ano passei para Ciências Sociais na UFAC. Não fui me inscrever no curso de Ciências Sociais para não poder também tirar a vaga. Também tinha feito uma segunda opção. E resolvi cursar Direito porque meu pai disse, eu acredito que a parte mais social, que é algo que é natural em você, pode vir com mestrado. Depois dessa reflexão... Então, teu pai teve participação importante nessa mudança de Ciências Sociais para... Muito. Direito. Ele disse muito. Ele me convenceu quando ele disse, eu acredito que é melhor você exercer, lapidar em você aquilo que não é tão natural, que você vai ter que aprender. Então, tirei esse tempo para poder estudar um pouco mais e cursei Direito. E a tua mãe? A minha mãe sempre foi a pessoa que disse assim, que você decidiu, eu confio na minha educação e está decidido. Mas ela também optou pelo Direito. Na hora do voto dela, ela votou com meu pai, Foi, né? Os dois decidiram. Mas eu não me arrependo de forma nenhuma. Ainda mais hoje olhar e ver que muitas leis têm a necessidade de avaliar se são efetivas ou não para o desenvolvimento do país. Então é mais do que ser um gerador e criador de leis, a gente precisa de mais. Jefferson, há 6 anos você perdeu muito tempo para se apresentar, né? Muito. Hoje você não precisa mais perder tempo se apresentando, e apenas em defender as ideias. Você acha que, levando em conta tudo isso, a disputa torna-se um pouco menos difícil? Né? Eu diria fácil, não tem nada fácil, né? Menos difícil? Ainda vai ser a competição de se ter estrutura ou não se ter estrutura, Isso. O debate de ideia com quem não tem ideia, ou até no meu caso O do verbo tempo. contra a verba. Ou o verbo contra a verba, ou do tempo, de quem começou o processo antes e quem apresentou a pré-candidatura muito no final. Mas eu preciso acreditar, e estar aqui no peito mesmo na boa vontade, de que a gente tem a capacidade de fazer diferente. Eu tenho 23 anos de idade, eu sei que a vida recomeça todos os dias, mas se você perguntar, a minha orientação não está por base da idade que eu tenho, e sim das pessoas que estão ao meu redor e que estão com as mesmas inquietações que eu, independente de faixa etária, de condição social, de escolha profissional. A gente está vivendo um sentimento do Brasil que é superar o regresso, empatar novamente para poder voltar a crescer. Eu não sei, Muniz, quem vai presidir o Brasil em 2019. Mas eu tenho plena certeza de que se a renovação não acontecer pelo Congresso Nacional desse país, não sei se vai ser um outro impeachment na democracia recente, se vão travar, mas se o Congresso que às vezes cobra para votar e cobra para não votar, é o Congresso que tem muitos com a tornozeleira eletrônica no pé. O que mudou do cenário político em 6 anos, na sua opinião? Nós entramos num cenário total de instabilidade e uma sensação de organização distante. A gente não consegue olhar hoje e ver uma instituição que 100% represente o país quando você olha para os poderes. Isso é muito perigoso, porque se você colocar as pesquisas para rodar na rua, vai votar resultados positivos e negativos que dizem muito sobre a nossa democracia, mas dizem uma democracia muito recente, que a gente tem que melhorar muito. O que fazer, o Jefferson, para enfrentar, eu não diria acabar, porque isso não é coisa para você extinguir da noite para o dia, não. Combater o compadrio, o corporativismo, os esquemas, enfim, tudo isso que são extremamente nocivos aos interesses populares.
Muniz, se você perguntar meu histórico familiar, eu fui a primeira pessoa dessa geração que parte de avós para pais e sobrinhos a disputar um processo eleitoral. Então, assim, mas essa realidade, ela não é nem 1% do Congresso Nacional Brasileiro. Porque você chega lá, é o parente do fulano que está há 30 anos na política. É o grande representante de organizações que foi colocado lá com poder financeiro. Então, nós vamos, parece até clichê, de fato mas a renovação só vai acontecer através das pessoas. Então, assim, nós temos que dar uma oxigenada no Congresso Nacional desse país, mostrando que colocar gente nova é colocar pessoas afastadas de todo aquele processo de corrupção, de toda aquela podridão. Então, assim, é claro que colocar gente nova e poucas pessoas lá também vai um grupo reduzido. Mas se a gente não começar a potencializar desse tamanho, a gente corre o risco de fracassar ou de esperar mais 4 anos para começar esse processo de renovação. Então, assim, olhar, quando acabar as eleições vai sair alguma porcentagem, porque alguma pesquisa vai mostrar, não dou até dia 9 para que isso aconteça, de mostrar quanto que o Congresso Nacional do país vai ter se renovado. E eu espero que essa taxa de renovação, comparada a anos anteriores, seja superior ao que a gente tem tendo. Que a gente veja, assim, pessoas novas lá. E ainda tem uma observação dessas pessoas novas que podem chegar a Brasília, muitas também ainda estarão ligadas a grandes organizações políticas. Muitas. Em 2013, você lembra que o povo brasileiro foi às ruas, alguns até exageraram, quebraram, esfolaram, enfim. Um ano depois, praticamente os mesmos políticos tradicionais conseguiram a reeleição com folga. Com folga. Aí, diante de tudo isso, como encarar uma eleição, Jefferson, levando tudo isso em conta? Quer dizer, as pessoas demonstram interesse em mudar, mas na hora H, na hora de ir às urnas e mudar, de fato, isso não acontece. Quando eu planejei o ano de 2018, eu planejei que eu encerraria a universidade esse ano e iniciaria a fazer o mestrado no ano que vem. Está no planejamento ainda, independente da tentativa, do esforço pelo mandato. E esse ponto mostra que a política, eu reavaliei também, porque ser político naturalmente somos, vai existir dentro da universidade, dentro do judiciário, que é perigoso quando faz política, em alguns pontos, dentro do legislativo, executivo, independente dos poderes, independente se a vida é acadêmica ou pública. Mas nós precisamos também dessa boa motivação para fazer a coisa certa, correta e não desistir. Pois é, aí que está. Diante de tudo isso, você não perde a motivação? A gente olhar o patriotismo na rua em 2013 e ver que ele não foi em 2014, 15, 16, é desestimulante. Porque a gente usar a camisa do Brasil para pedir determinadas bandeiras e esquecer isso em anos seguintes é algo muito sério. Se você tivesse toda uma movimentação grande na rua todos os anos por causas nobres e por causas grandes desse país, a pressão popular teria impedido e resolvido muita coisa. Agora, não dá para a gente ter uma pressão popular cada 7 anos, que resolvem todos ir para a rua por uma causa única, que às vezes pode colocar como duvidosa lá na frente. Sim, é verdade. E você vê depois que tinha mais a ver com certos movimentos ainda da política tradicional do que ir para a rua pedir saúde, educação, desenvolvimento, contribuição, um país melhor. Então, hoje, os principais militantes da nossa sociedade, Muniz, eu vejo que não estão dentro dos partidos políticos. É enfadonho fazer militância dentro de partido político, porque você também tem que fazer a limpeza natural da coisa. E olha que eu sou muito feliz com o meu partido, porque eu sou humanista e solidarista, e eu acredito que a ideologia do meu partido se parece com as pessoas que estão lá. Entendi. Agora, você imagina fazer o debate quando a pessoa está dentro de uma instância partidária do poder pelo poder. Mas ainda é esse o modelo que está no Brasil. Então também tenho que chamar o meu colega que eu considero que é bom e dizer, vem aqui militar um pouco mais, se aproxima, para ver se ele se resgata e não vai para a rua só de 4 em 4 anos. Lembrei agora que há exatos 18 anos eu fui buscar no aeroporto o presidente fundador do PHS, Paulo Roberto. Não sei se ele está ainda no executivo, mas foi um lutador. O movimento começou lá do Rio de Janeiro, diferente de outros partidos que nascem em São Paulo ou em Brasília. Ou em Brasília. O PHS é carioca. Aí depois do Paulo Roberto, as transformações que o PHS viveu,
Nós temos um cara excepcional que é deputado federal por Minas Gerais, que é o Marcelo Aro. Está fazendo um trabalho incrível. E se não fosse pelo convite do Manuel, do Marcelo, do nosso secretário da Executiva Nacional, França, nosso amigo Valcirley Machado, que é nosso tesoureiro aqui do Acre, a gente não teria também dentro do partido a necessidade de dizer: nós precisamos de um deputado federal para unificar. Coloca o Jefferson. Legal. Aqui no estúdio tem um colega seu. O Val, é o nosso tesoureiro. É um amigo de todas as horas. Boa noite, Val. Obrigado pela presença. Conversei aqui com o Jefferson Barroso, pré-candidato a deputado federal pelo PHS. Foi um prazer. Muniz, muito Sucesso obrigado. Pra você. Um abraço para sua família. O seu avô, o seu pai lembra muito meu avô. Conheço toda a família, né? Conheço toda a família. Eles têm algo em comum. São é verdade. Né? Vieram para o Acre para poder iniciar as coisas nessa terra. São guerreiros. Vieram no tempo da guerra. É verdade, meu amigo. Muito bem. E o programa de hoje fica por aqui. Agora a gente volta na quarta-feira, ou seja, amanhã, com mais um bom programa para você. Gostei aí do BG. Tenham todos uma ótima noite e bons sonhos. Valeu.